Olá, pessoas! Sim, atraso na revisão da vida toda. O governo quer arranjar uma forma de adiar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com o tema 1102, decidiu favoravelmente aos aposentados e pensionistas do INSS, que terão direito à revisão dos proventos e pensões de acordo com a regra definitiva da Lei 8.213 de 1991, desde que, obviamente, a situação seja mais vantajosa do que aquela prevista na regra de transição da Lei 9876 de 1999. Pelo julgamento final da Suprema Corte, cujo acórdão foi publicado em 13 de abril de 2023, podem gozar do benefício segurados que se aposentaram após 29 de novembro de 1999 e antes de 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional número 103, que instituiu a reforma da Previdência. Para o atraso na revisão da vida toda, o governo pediu ao STF, no mesmo dia da veiculação oficial do acórdão, ou seja, 13 de fevereiro de 2023, a suspensão nacional dos processos de revisão de aposentadorias, alegando dificuldades de operacionalizar a decisão, dado que seus sistemas precisam ser reprogramados para incluir no cálculo as contribuições anteriores ao Plano Real. Essa suspensão foi pedida até o trânsito em julgado do julgamento, já que devem ser apresentados pela União o recurso de embargos de declaração ainda cabível no processo. Mas afinal, o que tem acontecido na Justiça? Segurados têm apresentado pedidos de revisão da vida toda, que vêm sendo aceitos com fundamento em que, mesmo não tendo havido o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, a tese firmada no recurso repetitivo do tema 1102 se refere a mecanismo processual que dispensa o esgotamento de todos os recursos, abrindo caminho, portanto, para a execução imediata da medida. Assim, por exemplo, tem sido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como o julgado de 16 de fevereiro de 2023, no sentido de que não é admitida a paralisação do processo de revisão da vida toda para aguardar o trânsito e julgado do tema no STF. Dentro desse posicionamento, cabem aos juízes aplicarem imediatamente o tema 1102, quer dizer, a tese firmada no tema 1102, nos termos do artigo 1040, inciso 3 do Código de Processo Civil, não cabendo suspensão do andamento do processo revisional. Ainda assim, a Advocacia Geral da União peticionou junto ao STF em prol da interrupção da continuidade do trâmite dos processos de revisão da vida toda, alegando que a decisão podem ter seus efeitos modulados, como aliás aquele órgão jurídico já sinalizou que irá propor, no âmbito dos embargos, que seja limitada no tempo a aplicação do tema 1102. Nesse sentido, por exemplo, o STF pode decidir que a tese seja aplicada apenas àqueles que entraram com seus pedidos até a data do julgamento final, disse a advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O INSS deve entrar com embargos
para que a decisão fale sobre a modulação dos efeitos, determine quem vai ter direito ou não e estabeleça quais vão ser os critérios de cálculo, por exemplo. A modulação dos efeitos de uma decisão judicial significa a possibilidade de restrição da eficácia temporal de uma determinada decisão, oriunda de julgamento de casos repetitivos, como é, aliás, a revisão da vida toda. A situação colocada a partir da iniciativa de impedir que as ações revisionais sigam tramitando, como é desejo do governo, é um descaso, é um desrespeito com os milhares de aposentados e pensionistas do INSS que tiveram o seu direito acatado em dezembro de 2022. Na verdade, o INSS e todo o governo estão fazendo pouco caso da luta dos aposentados e pensionistas, a maior parte deles idosos e doentes, quando usa uma manobra procrastinatória que vai de encontro ao amparo à velhice como dever do Estado e de toda a sociedade. A dignidade e o bem-estar dos idosos dizem respeito ao apoio específico aos grupos vulneráveis, como é exigido pelo princípio da dignidade humana sobre a proteção do artigo 230 da Constituição Federal. A matreirice do governo guarda uma maldade que pode levar ao falecimento de muitos aposentados que não podem esperar pelo ritmo próprio, pelo ritmo normal da justiça, sempre tão pachorrenta na execução de suas decisões, sobretudo as que movimentam somas em dinheiro em favor dos menos favorecidos. De todo modo, no momento, como acórdão já publicado, os processos de revisão da vida toda devem ter o pedido de prosseguimento formulado na instância competente. Em caso de indeferimento, o recurso cabível é o agravo de instrumento se o feito estiver no juizado de primeira instância, ou o agravo interno, caso a decisão de indeferimento tenha sido proferida por relator em tribunal. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, dando seu like e compartilhando nas redes sociais e grupos de Faces e WhatsApp. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, tchau!